O Papa Francisco se encontrou hoje com 6 vítimas de abuso sexual por padres. Ele pediu perdão em nome da Igreja Católica. As 6 vítimas que se encontraram com o Papa não tiveram a identidade revelada. Elas participaram de uma missa na casa do Pontífice e depois se reuniram individualmente com ele. O Papa Francisco teria pedido desculpas pelos pecados cometidos pelos padres pedófilos e também pela forma como a Igreja lidou com os casos. É a primeira vez que um Papa se encontra com vítimas de abuso. E no sábado, o Pontífice esteve em Molise, uma região agrícola no sul da Itália. Em seu discurso, Francisco lamentou o abandono da tradição cristã que estabelece um descanso semanal, para ele, aos domingos. Ele disse que essa prática tem impacto negativo nas relações familiares e também de amizade. O Papa defendeu que a prioridade não deve ser a economia, mas sim as relações humanas. 7 palestinos morreram depois de ataques israelenses na faixa de Gaza. A tensão aumentou na região depois da morte de um palestino e 3 jovens de Israel. Israel realizou ataques aéreos nesta madrugada, deixando 7 mortos e 2 desaparecidos na faixa de Gaza. O grupo Hamas disse que a maioria dos militantes morreu em apenas um dos bombardeios. O exército de Israel disse que essa é uma resposta ao lançamento de pelo menos 25 mísseis e morteiros contra o território israelense pelos palestinos. Enquanto isso, manifestações violentas aconteciam ao norte do país. 110 pessoas foram detidas. Novos foguetes também foram disparados pelos palestinos, atingindo o território judeu. Os protestos foram registrados principalmente em Naf e Nazaré. O bombardeio se intensificou depois da morte de um adolescente palestino na última quarta-feira. A chanceler alemã esteve hoje em Pequim, na China, e se encontrou com o primeiro-ministro do país. O objetivo era fechar novos acordos na área comercial. Em 9 anos como chanceler, essa é a 7ª vez que Merkel vai à China. Ainda na China, a polícia divulgou imagens do ataque a um ônibus ontem. A gravação foi feita pela câmera de segurança. Um homem à direita do vídeo derrama um líquido inflamável e depois joga um isqueiro aceso. 32 pessoas ficaram feridas no incêndio, inclusive o agressor. Ainda não se sabe o motivo do crime. Na Nigéria, 63 das 68 mulheres que foram sequestradas pelo grupo extremista Boko Haram conseguiram escapar do cativeiro. A informação é de um representante de milícia que ajudava militares nigerianos na busca pelos terroristas. Ele diz que a fuga aconteceu na noite de sexta-feira, quando os sequestradores saíram para uma operação. As jovens não fazem parte do grupo de mais de 200 estudantes sequestradas em abril. O primeiro dia do Festival de São Firmino, famoso pela corrida de touros, deixou 4 feridos. O festival é uma tradição na Espanha desde a Idade Média e atrai milhares de turistas. A correria pelas ruas durou 2 minutos. Começou a última tentativa de resgate de 8 mineiros hondurenhos que estão presos em uma mina de ouro ilegal. Existe pouca esperança de encontrá-los com vida. A localização do grupo dentro da mina ainda é desconhecida. Uma pesquisa apontou que mais da metade dos pilotos de aviação civil já dormiu enquanto conduzia uma aeronave. Apesar de ser considerado o meio de transporte mais seguro, uma pesquisa feita pela Associação Brasileira de Aviação Civil apontou que cerca de 57% dos pilotos da aviação comercial brasileira já cochilaram sem querer durante voos nacionais. Em voos internacionais, a proporção é ainda maior e mais assustadora. 70% dos pilotos ouvidos disseram já ter dormido, mas sem querer. A proporção de pilotos que disseram não ter cochilado, mas que conhecem algum colega que já fez isso, também é alta. 20% entre os que fazem voos nacionais e 15% entre os internacionais. A pesquisa colheu respostas de 1.235 pilotos da aviação regular por meio de um questionário. As maiores causas do sono apontadas pelos pilotos ouvidos são cansaço, horários de trabalhos, longas jornadas, trabalho noturno e pouco descanso entre um voo e outro.
Em nota, a Associação Brasileira das Empresas Aéreas disse que o assunto vem sendo debatido em um grupo de trabalho formado por representantes das companhias, pelo sindicato da categoria e também por especialistas em segurança de voo. A nota também diz que as companhias associadas atuam com programas de gerenciamento de fadiga dos aeronautas com base nas práticas recomendadas pela Organização da Aviação Civil Internacional. Um levantamento do Banco Central mostrou que a maior parte dos trabalhadores brasileiros ainda recebe o salário em dinheiro. O valor que os brasileiros levam na carteira também aumentou. A forma de pagamento preferida dos brasileiros é em espécie. A quantidade está caindo, mas 51% dos trabalhadores ainda são pagos em dinheiro. Os jovens e as classes mais baixas são a maioria nessa situação. Eu prefiro escolher em dinheiro. Eu consigo dividir meu dinheiro mais fácil, porque se eu tiver com cartão aqui, aí débito num lugar, crédito em outro e acabo gastando. Prefiro mais o dinheiro no bolso. Eu acho que é melhor. Ir pegando e gastando, né? É mais fácil, mais prático. As classes A e B, por outro lado, preferem o recebimento em banco e optam pela retirada em caixas automáticos. Eu faço a movimentação sempre no débito. Eu deixo sempre na conta e vou passando o cartão no débito, entendeu? Só quando você tem que pagar alguma coisa que você tira, porque eu tenho medo de ser assaltada, né? Então é melhor deixar lá. De acordo com o Banco Central, em 8 anos, o dinheiro em circulação na economia subiu de 70 bilhões para mais de 200 bilhões de reais. Parte dessa mudança foi por causa do aumento de dinheiro que o brasileiro carrega na carteira. Em 2010, a média era de R$ 36. Em 2013, ultrapassou os R$ 54. Com as cédulas no bolso, o dinheiro continuou sendo a principal forma que o brasileiro usa para pagar as contas. Entre 2010 e 2013, reduziu a parcela de consumidores que usam um cartão de crédito ou de débito para ir às compras. A pesquisa, no entanto, mostra que há uma diversificação crescente nas formas de pagamento. Para este consultor financeiro, o fato de haver ainda brasileiros que prefiram o dinheiro em espécie está ligado à baixa aceitação de cartões e cheques em cidades menores e também à falta de informação sobre os serviços bancários. Os bancos estão deixando de ganhar tarifas a essas pessoas, muitas dessas pessoas economizam, têm o hábito de poupar e elas estão poupando embaixo do colchão, perdendo a inflação, quer dizer, o dinheiro não está sendo corrigido pelo menos pela inflação. O impacto disso é muito grande, poderia ser muito menor se as pessoas tivessem mais informação. São 7h24 agora pelo horário de Brasília e ainda hoje, pele ressecada é sinal de que o frio chegou.